Graça e paz, irmãos. Novamente aqui o pastor Gabriel Porto, da Primeira Igreja Batista em Vila Formosa, e eu quero trazer mais uma vez uma pequena mensagem, uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. Eu tenho visto nesses últimos dias uma pessoa que fez alguns ataques contra a Palavra de Deus na internet, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Ela só contém alguns trechos que é a palavra de Deus, né? E que Jesus só está em algumas páginas e negando a inspiração plena das Escrituras. Infelizmente, algumas pessoas acabam se convencendo disso, mas veja que a própria Escritura testemunha ao seu respeito. A segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 20 em diante, nos diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, aqui Pedro já diz que o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele impeliu alguns homens a escrever os textos sagrados no decorrer dos tempos. E essa produção escrita foi supervisionada e orientada diretamente pela ação do Espírito Santo. Por isso a Escritura é inspirada por Deus e infalível. Algumas páginas antes, na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, verso 16 em diante, a Escritura nos diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, não apenas partes dela, é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado a toda boa obra. E então nós vemos aqui que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, não apenas partes, não apenas trechos dela. Talvez alguém possa levantar um questionamento dizendo assim: mas quando a Bíblia fala do termo Escrituras, ele está se referindo só aos textos do Antigo Testamento. Os textos do Novo não estão incluídos nessa referência. Isso não procede, irmãos, porque na mesma segunda carta de Pedro, nos últimos versículos dela, olha o que Pedro nos diz. 2 Pedro 3, a partir do verso 15, ele diz assim: Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Então perceba que o próprio apóstolo Pedro, ele leu as cartas de Paulo. Ele conhece a obra de Paulo. E se você tem dificuldade para entender as cartas de Paulo, olha o que ele vai dizer aqui. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Então, não fique chateado por não entender toda a Escritura, principalmente os textos de Paulo, porque o apóstolo Pedro também não entendeu tudo. Fique tranquilo quanto a isso. Mas olha o testemunho aqui da parte final. Os instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Então, aqui Paulo, novamente, Pedro, ele fala sobre Paulo, no verso 16 de novo, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Então aqui Pedro está falando de todas as cartas paulinas. E aqui mais embaixo ele diz: eles as distorcem, como também as demais escrituras. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro afirmou que todas as cartas de Paulo fazem parte das Escrituras. Essa citação já nos prova que o Novo Testamento é sim inspirado por Deus, totalmente inspirado por Deus, útil, infalível, inerrante, assim como o Antigo Testamento. Então, a minha mensagem de hoje ela tem um caráter mais apologético.
Não se deixe desviar nem abalar por esses falsos profetas que atentam contra a inspiração da palavra de Deus. A Bíblia, sim, é inspirada por Deus de capa a capa. Jesus não está apenas em algumas páginas. A Bíblia é cristocêntrica. Jesus aparece na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, seja de forma tipológica ou uma citação direta, de forma profética, de forma simbólica, mas Jesus, ele está presente em todos os 66 livros da Bíblia. Tenha certeza, esta é a palavra de Deus, infalível, inspirada, inerrante e útil para as pessoas em todas as áreas da vida. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, irmãos, e que Deus abençoe a todos.